Esse é o nosso podcast O que os dados mostram. É um podcast criado pela Bem Inteligência, podcast para falar exclusivamente sobre dados e as decisões guiadas por evidências. Eu sou Pablo Zucarelli, eu sou sócio proprietário da Bem Inteligência e hoje eu estou aqui com o nosso convidado Marcelo Zucarelli. E primeiro, Marcelo, ele é Zucarelli, ele é meu primo, muito legal ter você aqui, falar com você aqui, de ter esse bate-papo. O Marcelo, ele é formado em análise de sistema pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cofundador da Bifor, uma empresa de quase 20 anos, transformando aí o varejo com tecnologia de ponta, um trabalho muito grande. E hoje está aqui comigo, muito legal, obrigado Marcelo. Prazer, dá um alô Paulo. aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, prazer estar aqui, eu tenho acompanhado a trajetória da Bem Tecnologia, né? E tenho muito orgulho aí do crescimento que eles estão tendo, do aprendizado, da evolução profissional de todos os envolvidos. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero contribuir com alguma coisa aí para os ouvintes e para os espectadores do podcast. Massa, e só uma parte pessoal, né? O Marcelo, como é meu primo, desde pequeno eu já via você como uma referência, sempre foi uma grande referência, pode ter certeza. E eu te vi trabalhando quando eu ainda era moleque. Então eu percebi que você já ultrapassou várias mudanças do mercado e dentro da Bifor, né? E hoje, com o FlowX, você vai contar um pouco mais sobre essa trajetória. Mas eu primeiro queria já entender quem é o Marcelo, já vendo essa ideia de como que se funda uma empresa. Porque eu lembro, eu era bem jovem, eu devia ter, eu acho que 15, 16 anos, você já começou e eu via você trabalhando muito e hoje conquistando bastante coisa. Mas como que foi toda essa jornada? Passa um filme, como que foi? Bom, vamos lá. Às vezes no dia a dia a gente acaba não refletindo sobre toda essa jornada, né? E acho que é muito importante a gente sempre olhar o caminho, né? Se a gente às vezes procura a felicidade no destino e ela está no caminho, no progresso que a gente passa dia a dia do nosso trabalho. E assim, o começo, quando a gente decidiu, né? Eu decidi trabalhar por conta, digamos assim, foi muito por conta da época em que eu comecei a trabalhar, que era uma época muito diferente de agora. Então a tecnologia era algo muito restrito aqui no nosso estado, principalmente. E as poucas oportunidades que tinham não eram oportunidades que a gente entendia como saudáveis, né? E a gente acabou optando, eu no caso acabei optando por seguir um caminho diferente da maioria, que ou era funcionário público, ou era trabalhar para alguma empresa, e eu decidi fazer um outro caminho, porque eu acredito muito que a gente tem que estar bem no lugar que a gente está. Então, até um dos pilares da empresa que eu construí um dos pilares era as pessoas que estivessem dentro da empresa estivessem se sentindo bem, estivessem com qualidade de vida, com um bom salário, sendo respeitadas e valorizadas. Então, isso eu não encontrava no mercado na época. Então, foi uma das primeiras assim, vamos falar assim, dos primeiros valores que eu quis construir abrindo meu próprio negócio. Então, lógico que não foi uma decisão muito fácil, né, porque envolve riscos, envolve muito trabalho, como você diz, tanto é que quando a gente começou a fazer alguns trabalhos, vamos falar assim, os freelances, né, conhecidos, eu fazia isso à noite, então eu trabalhava em algumas empresas durante o dia, e depois do expediente, eu seguia trabalhando, né, então eu saía do trabalho, comia alguma coisa e já ia para o terceiro turno. E aí a gente trabalhava até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, dormia para acordar para ir para o trabalho regular, né, no dia seguinte. E então tudo começou nessa correria, né? Mas como a gente na época era jovem, tinha energia, não tinha uma pulga para dar água, como diz meu pai, então a gente podia dar esse luxo de gastar toda a energia que tinha. Então a gente começou fazendo alguns projetos independentes, né, demandas de sites, pequenos sistemas, a gente começou nessa linha, sempre trabalhando à noite, até que chegou um ponto que a gente não conseguia mais atender a demanda, porque eram muitos pedidos. A gente trabalhou muito na época com sites também, desenvolvimento de sites, que era uma época que tinha muita demanda de sites, na época sites dinâmicos, enfim, que era novidade mais naquela época. Mais complexos, né? Que não era aquele só site só de caixinha. Isso, era algo mais complexo, e na época era muito restrita a tecnologia também. A gente tá falando isso de
Sim, eu comecei a fazer isso era 2005, 2006. Nossa. Então, assim, tava falando de 22, 23 anos atrás, né? E então a gente tinha muita demanda nesse sentido, até que a gente teve que tomar algumas decisões. Então eu sozinho não estava dando conta, aí eu chamei um amigo meu de ensino médio, que é o Alexandre, e a gente começou a trabalhar junto, eu e ele, à noite, trabalhando, enfim, entregando algumas demandas, até que um belo dia me indicaram para uma necessidade que uma operadora de telefonia tinha, daqui do estado tinha, que ela precisava de algum desenvolvedor, né? Aí me indicaram, na verdade foi até meu irmão que me indicou, Eduardo Zucarelli, ele me indicou, e aí eu fui lá entender o que eles queriam, né? Aí eles falaram assim, eu tô com um problema assim, que eu preciso definir uma forma que fique clara para as lojas o quanto eles vão receber de comissão, de vendas e tal, porque isso está gerando um atrito, e eu preciso ter alguma sugestão de como resolver isso. Beleza, né? Eu era desenvolvedor, freelance, enfim, vamos lá, vamos entender o problema. Aí eu entendi o problema, aí eu propus uma ideia, aí eles falaram assim, olha, então faz o seguinte, daqui a algumas semanas vai ter um workshop aqui para 40 empresários e você vai apresentar essa ideia. Caramba. Aí eu falo assim, que esse foi o meu primeiro grande desafio, que era o quê? Apresentar um produto que não existia para 40 empresários, e a única coisa que eu tinha apresentado na vida era o meu TCC para 3 pessoas. Então foi meu primeiro grande desafio como empreendedor, digamos assim. Saiu do degrau 1, foi pro 20. E é isso, acho que empreender é isso, cara, e a gente tá se desafiando sempre. E aí, beleza, fui lá, né, morrendo de medo, mas fui lá, apresentei a ideia, e aí uma rede comprou a ideia, falou, não, beleza, vamos tentar fazer na minha loja isso. Aí o que aconteceu? Aí eu fui ver o problema. Eu vi o problema do lado da operadora, da Vivo, e fui ver o problema do lado da loja. Aí, beleza, resumidamente, eles queriam que eu calculasse o comissionamento dos produtos vendidos, porque lá é uma complexidade um pouco maior, que assim, tem o produto vendido, o serviço vendido, e até o valor do produto varia conforme o plano atrelado àquele produto. Então tem todo um cálculo, né, que não era tão simples assim de ser feito. E, enfim, esse era o problema que a Vivo queria que eu resolvesse. Só que aí, para eu calcular essa remuneração, eu tenho que ter o controle das vendas. Para eu ter o controle das vendas, eu tenho que ter o controle dos estoques. Para eu ter o controle dos estoques, eu tenho que ter o controle dos pedidos, das entradas, das transferências entre lojas. Ou seja, um probleminha que era pequenininho do lado da operadora, virou um problema gigante pro lado da loja. E a gente já tava lá, não, beleza, vamos fazer, né? A gente começou a fazer esse sistema, enfim. E aí ficou, né? Eu, Alexandre, trabalhando de noite, fazendo esse sistema, até que a gente conseguiu, depois de 1 ano, mais ou menos, concluir o MVP dele. Caraca. E aí a gente... Né? E nessa época, eles pagaram direto ou eles financiavam o caminho seu de desenvolvimento? Então, não pagaram. Depois que o sistema ficou minimamente utilizável, eles começaram a pagar, a gente lembra até hoje, era R$100 por loja, na época. Por mês. 7 lojas, R$700 por mês a gente ganhava deles. Nossa. Mas era o primeiro cliente, enfim. Então a gente colocou lá, aí, deu certo. Assim, lógico, sempre vai ter melhorias, né? O sistema tem 18 anos e continua tendo melhorias, isso aí é natural. Mas a gente começou a receber indicações desse parceiro, e a gente foi visitando outras lojas, então a gente começou a viajar para outros lugares, e nisso a gente já conseguiu sair dos empregos, né, a gente saiu um de cada vez, aí a gente chamou um terceiro sócio, que é o Eduardo Metello, que entrou também para o time, e aí a partir daí a gente formou a Before, né, então juntamos os 3, formamos a Before, e aí a gente começou a fazer vendas, começou a visitar cliente no interior do estado, para tentar ganhar escala com o produto. E a gente sempre trabalhou com produto, né? Desde o início a gente sempre falou, cara, produto é o canal. A gente fazia projetos personalizados, mas o foco sempre foi produtos. Para vender mais escala, mais, né? De um mesmo produto. E aí a gente começou a vender esses sistemas nas lojas, começaram a nos indicar. A própria regional da Vivo MS começou a indicar a gente para alguns parceiros, para outras regionais da Vivo, a gente começou a viajar para outros lugares. Aí até teve um dia curioso que a gente teve que patrocinar um evento em Brasília, no Porcão, um super restaurante lá, e teve um fórum lá da Vivo, a gente teve que patrocinar, e cara, a gente não tinha dinheiro pra nada, né? E, cara, a gente teve que patrocinar lá, pagar rodízio pra sei lá quantos convidados, e a gente foi lá, cara, vamos, né, já estamos aqui e tal, e assim, e foi um divisor de águas, porque assim, a gente começou a ser conhecido pelas regionais,
e começaram a nos indicar. Então eu visitei várias regionais da operadora, apenas indicação mesmo, né? E a gente foi conseguindo crescer. Então a gente chegou a ter 400 lojas de forma orgânica, né? Então, lógico, não foi um crescimento até lento, né? Porque a gente estava aprendendo. Então, é o que eu falo, eu formado em análise de sistemas, nunca soube como vender, não sabia como vender, não sabia contabilidade, não sabia financeiro, não sabia nada. Então, foi uma coisa, fomos aprendendo. E de forma orgânica a gente foi crescendo. E aí, chegamos a ter 400 lojas usando nosso produto. Aí Mas foi muito um gancho do outro, né? Fez o produto para um, agora é replicar para o outro, né? É mais explicar como que funciona, ver se faz mas sentido. Não é bem assim, porque assim, uma realidade de uma rede de 7 lojas é uma. Aí você coloca esse mesmo sistema numa rede de 100 lojas, é outra realidade. Então, sim, a gente teve que fazer várias versões do sistema para atender as grandes redes, enfim. Então, tiveram muitos desafios. Não foi tão tranquilo assim de fechar o produto e vender. É o que dizem, né? O pessoal vê as PIN que a gente toma, e não vê os tomos que a gente leva. Então, é mais ou menos isso. E aí, a Vivo, ela estava com um projeto em paralelo de fazer um sistema único nacional. E a gente foi uma das empresas selecionadas. A gente concorreu com Salesforce, Toto, SAP, com grandes empresas, mas qual que foi o nosso diferencial? E ganharam E a gente ganhou essa concorrência. Por quê? Porque, primeiro, que a gente foi a única solução que foi desenvolvido exclusivamente para a regra de negócios da Vivo, então isso é um grande diferencial, e a gente já estava em 400 lojas. Então, na época eram 2.000 lojas, a gente já estava em 400. Os outros iam ter que pegar para aprender um pouco, né? Então, assim, a gente acabou vencendo, e o nosso preço era muito mais acessível. Isso aconteceu mais ou menos em que ano? 2016. A gente recebeu a notícia do final de 2015, ou seja, de 2008 para 2015, foi na luta, né? Foram 7 anos aí na luta, crescimento orgânico, devagar e tal. E aí, 2015, que a gente virou a chave, cara, foi um crescimento muito rápido. Então, a gente teve que triplicar a quantidade de funcionários, a gente teve que sede nova, a gente teve que, enfim, criar áreas que não existiam, o produto teve que ter muito mais robustez do que tinha até então. Então, foi um crescimento muito rápido e, assim, foi um desafio, primeiro, mostrar para a operadora que a gente, uma empresa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, poderia falar de tecnologia para os grandes centros, que é um desafio, né? Que o pessoal não falava nem o nome do nosso estado certo, quanto mais sempre acreditar. Terminava só no Mato Grosso, né? Enfim, então isso já foi um grande desafio e mostrar que a gente veio para ficar, né? Que a gente não era uma empresa qualquer, né? E a gente conseguiu comprovar isso, tanto é que a gente está já há 10 anos já como fornecedor oficial deles, então isso é mérito nosso, com certeza, porque senão a gente não teria sustentado, né? Ganhar um contrato é muito difícil, mas manter por tanto tempo é muito mais difícil. Certeza. Ainda mais trabalhando com uma multinacional como a Telefônica. E tantos outros aí ao redor querendo pegar o espaço, porque é uma grandona, né? Sim, a gente via várias investidas de grandes concorrentes. E essa aplicação para Vivo, ela funcionava também para outras? Chegou a vender para outra que... Então, plug and play, assim? Já tá pronto? A gente não podia vender para outras operadoras. Era exclusivo já o contrato. Não era, mas era. Digamos assim, né? Então, não tinha cláusula de exclusividade, mas tinha, né? Sempre nos bastidores eles falavam isso. Mas, enfim, a gente... depois de um tempo, porque era muita demanda para fazer com eles, então não tinha muito como eu pivotar esse produto para outros segmentos naquele momento. A gente optou por investir no produto para deixar ele melhor, justamente para a gente conseguir ficar todo esse tempo com eles, né? Então a gente acabou investindo muito no desenvolvimento desse produto. E depois de bastante tempo que a gente começou a olhar outros segmentos. Então a gente criou uma versão dele para franquias. Então até hoje a gente tem uma versão do Syscore para franquias, para outros segmentos, justamente para a gente sair um pouco desse nicho de telefonia, né? Não ficar só nesse nicho que quanto mais diversificar, mais seguro né? Então a gente tem mais segurança. Então a gente começou a fazer essa diversificação, mas bem depois. A gente chegou a criar uma versão um pouco antes para apenas focando em lojas de celulares, mas acabou não dando muito certo, né? Porque a gente via que as lojas de celulares ainda, a grande maioria são lojas muito pequenas, então o nosso sistema não cabia muito naquele perfil de cliente. E a gente chegou a gente teve algumas negociações boas. A gente foi, por exemplo, o primeiro software da Huawei, né, empresa chinesa, né, de telefonia. Eles chegaram a abrir operação no Brasil para venda de celulares aqui no Brasil,
Mas aí veio a pandemia e veio aquele decreto do Trump lá para não atualizar Android nos celulares da Huawei, que acabou minando a operação deles na parte de loja física, né? Mas a gente era um sistema que estava na loja física da Huawei, aí não deu certo por conta disso. E, enfim, aí por fim a gente acabou focando muito na operadora e agora a gente está abrindo para franquias. Então a gente tem um produto hoje bastante competitivo, né? A gente tem muitos recursos dentro de uma única solução. Enfim, então acho que a gente aprendeu para muito. Outros. O aprendizado que a gente teve nessa jornada com a operadora, e continua tendo, porque a gente atende eles ainda, foi muito valioso e é muito valioso para essa versão nova do produto para outras frentes. Então a gente está com um produto aí de 20 anos de conhecimento adquirido no produto, então que tem todas as frentes aí principais do varejo, então é um produto muito bacana, muito competitivo que a gente construiu nessa jornada. E você ficou então dando mais atenção em deixar ele mais lapidado pro cliente e perdurando esse tempo dentro do cliente do que querendo arriscar, sair para venda e podendo até talvez perder esse passarinho que já estava preso, né? Até fala assim, a gente preferiu fazer um sistema bem feito do que vários mais ou menos, né? Então a gente focou muito nessa estratégia. Se foi acertado ou não, a gente não sabe, porque a gente não sabe se a gente tivesse optado por fazer algo, ter pivotado antes para vários operadores, isso aí, a gente não sabe como é que seria, mas foi a decisão que a gente tomou e foi graças a ela que a gente chegou até aqui, com esse contrato, né, vigente, enfim, a gente conseguiu mostrar o nosso valor, né, a nossa competência. E vocês não ficaram só no único produto, né, que vocês começaram a observar outras necessidades do mercado, que inclusive o FlowX, ele surgiu disso, sim, né? Sim. Como que saiu? Porque hoje você tá numa cadeira que muitas vezes você não teve loja ainda, por exemplo, para o FlowX, para você ter uma experiência de como que é a dor real, sim, né? Como que você trouxe como que vocês moldam hoje para virar um produto e que seja aplicável? Bom, primeiro a gente tem que entender a dor, né? A dor que o mercado tem, que está aí latente, não tem nenhuma solução que resolva. Então, acho que é o primeiro ponto para você entender, investir num produto, né? Então, hoje eu vejo muita gente investindo em produtos, na construção de produtos que o cara tira da cabeça dele aquela necessidade que às vezes não existe. Uhum. Ou que aquela necessidade é muito pequena, talvez. Não para em pé o produto, porque a necessidade às vezes é muito menor do que ele acha que é, enfim. Mas vocês foram a mercado, assim, estruturar uma solução ou caiu de paraquedas? Como que surgiu ela? Cara, a ideia sempre cai meio de paraquedas, né? e até... Tem que estar pronto para tocar para frente, né? Porque a ideia, é o que eu falo assim, às vezes o cara fala assim, até como empresa de tecnologia, quem tem empresa de tecnologia sabe disso. Toda hora chega um maluco falando assim, cara, eu tive uma ideia, vamos fazer essa ideia junto? Tipo assim, tá, mas assim, vai custar tanto, mas não, cara, vamos fazer na parceria juntos, mas pô, se você não acredita na sua ideia, cara, por que eu vou pagar por ela, né, cara? Então, tem muito disso, né, então, mas as ideias, elas precisam seguir de uma ação, né, senão a ideia vira sonho e sonho sem ação acaba que não vira nada, né, então a gente... primeiro assim, a gente tem as ideias, a gente conversa muito com as pessoas, até essa ideia do FlowX, ela surgiu até por conta até de uma conversa que eu estava tendo com meu irmão, com o Eduardo, que foi superintendente de shopping centers na época, e ele comentou, ele falou assim, cara, na época ele falou assim, cara, os shoppings, a maioria dos shoppings, eles não têm visão nenhuma do que acontece dentro dele, ou seja, eles têm uma visão bem simples de fluxo do shopping. Então hoje não, na época ele falou isso, né? Falou assim, cara, a maioria dos shoppings eles contam o fluxo do shopping, sabe como? Quantidade de carro no estacionamento multiplicado por 4. Nossa. Ou seja, uma métrica totalmente vaga, né? O cara faz sozinho, vai com 2 pessoas, vai com 3, enfim. Vai de outro, enfim, não vai de carro. Ou vai de Uber, ou vai a pé, enfim. Então, assim... E aí, como que o shopping vai tomar a decisão de layout, ou de, qual loja que eu coloco aqui ou ali, se eles não têm ideia do público que passa em cada piso, em cada corredor. Então, aí eu pensei nessa ideia, falei, cara, por que não, né, utilizar câmeras para ajudar o shopping ou as lojas a verem, né, de fato quantas pessoas passam em cada local. E aí a gente adicionou mais outras informações. Cara, se eu soubesse o perfil das pessoas que passam nos lugares, isso me ajudaria a definir qual loja que eu coloco ali.
ou qual perfil de força de venda, de promotor, enfim, que eu possa ter ali para poder atingir melhor o público que passa naquele lado. Ou até para, por exemplo, o shopping tem um espaço que ele vende um anúncio lá publicitário. Então ele, muitas vezes, ele fala assim, aqui passa 1 milhão de pessoas. Só que ele não tem ideia de quantas pessoas passam ali. Aí vai o anunciante paga, acreditando que passa aquilo, só que ele não sabe, não tem como medir o resultado disso. Uhum. Então fica o investimento assim, cara, como é que começa o retorno desse investimento? Não consigo. Então por que não colocar uma câmera ali que você consegue ver exatamente quantas pessoas passaram ali, o perfil dessas pessoas, e mais, se eu conseguir mudar a mídia que passa na tela, conforme o perfil das pessoas que olham, ficaria muito mais inteligente, né? Aí então, é o nível master, né? Porque aí eu posso alterar de acordo com, sei lá, a idade da pessoa, né? Isso. E pôr uma propaganda ali, colocar uma divulgação específica, né? Isso. Então, assim, o que acontece? Você consegue, primeiro, você consegue proporcionar uma experiência melhor para o cliente, porque ele vai ver anúncio relevante para ele. Então, assim, não tem por que eu colocar um anúncio de um vestido para um homem de 20 a 30 anos, por exemplo. Então, assim, você causa uma experiência mais positiva para o cliente e você passa a tornar mais palpável o retorno do investimento do anunciante. Então, o anunciante vai saber exatamente quantas pessoas foram impactadas pelo anúncio dele, pela oferta dele, e ainda ele pode segmentar isso por perfil. Então, eu não quero que mulheres vejam o meu anúncio de sapato social. Eu quero ver quero só homens e de uma faixa etária específica. Então, esse era uma ideia, né, que na época surgiu, que é o que o Google faz no digital, fazendo na física, na loja física. Então, no digital, a gente vê que as lojas, as empresas têm muito mais dados, tem muito mais informação, porque já tem todo o rastreamento da onde que o cara veio, onde que ele clicou, quanto tempo ele ficou em cada página, se converteu ou não, enfim, você tem essa informação, só que na loja física você não tem. Verdade. Até um caso, assim, de dados, né, eu estava num evento onde estava um proprietário de uma grande rede de varejo, de vestuário, né, que até, acho que dá para falar, que é a Aramis. E aí eles estavam mostrando o data lake deles, enfim, o data lake super legal, né, tipo, um monte de coisa lá, mídia social, marketplace, e-commerce, tudo amarradinho, muito legal. Aí tava lá a loja física, e a loja física tinha um indicador. Que era qual? Que era venda. Tipo, financeiro, só faturamento? Venda, quantidade de vendas. Nossa. Tipo, aí sim, lá nas redes sociais, lá tinha tudo, lá, comportamento do cliente, perfil de cliente, não sei o que, a loja física só tinha um pontinho. E assim, por quê? Porque falta ferramentas. Aí depois eu perguntei, mas por quê que só tem esse dado aqui na loja? Ele falou assim, falta ferramentas. Então foi mais um sinal de que, cara, então tá certo, né, o que eu tô pensando, né? E assim, a gente começou a construir esse produto, a gente começou a primeira linha de código dele em parceria com a Federal, de Mato Grosso do Sul, com a área de inteligência artificial, e em 2019 que a gente começou. Legal. E aí depois, aí a gente começou a desenvolver, aí veio pandemia, aí ficou parado. Um pouco. Aí a gente pivotou de shopping para loja, porque os shoppings eles demoraram muito para se recuperar do efeito pandemia. A gente acabou pivotando de shopping para loja física. E assim, os benefícios eram os mesmos, né? Então, as lojas também. A grande maioria das lojas hoje, elas têm uma informação basicamente de quantidade de vendas, ticket médio e só. Algumas têm visão de fluxo, mas ainda de uma forma com muito ruído, né? Porque o dado que não é correto, gera muito ruído e não vale nada, né? Não gera informação. Então, Virou uma informação errada. Você vai tomar uma decisão com um negócio errada. Que será que é isso mesmo? Então, a gente começou a olhar para isso e eu comecei a focar muito no produto, no Flowix. Até assim, eu até recentemente tomei uma decisão de sair da Before, né? Para poder continuar investindo no Flowix de forma dedicada, porque eu acredito muito no potencial desse produto, porque hoje o varejo, com essa transformação do papel do varejo, que ele está cada vez mais deixando de ser um ponto de venda para ser um ponto de experiência, né? Sim. E a maioria dos varejos ainda não perceberam isso, mas eles vão perceber uma hora. E como que eu vou proporcionar experiências positivas para os meus clientes se eu nem conheço eles? E como que eu posso conhecer eles? Então aí entra o Flowix. Então o Flowix ele nasceu com a intenção de fazer o quê? Eu consigo saber toda a jornada do cliente na loja. Desde o momento que ele passa em frente à loja, decide ou não entrar. Ao entrar, eu consigo saber as áreas de maior interesse das pessoas, consigo saber as áreas que as pessoas mais transitam dentro de uma loja.
eu consigo saber o perfil das pessoas, sexo, idade, humor das pessoas que entram na loja, eu consigo saber a taxa de conversão e da onde que as pessoas vêm até o caixa, de qual área da loja que as pessoas vêm até o caixa. Por exemplo, lojas de vestuário, por exemplo, é muito importante você saber, por exemplo, o papel do provador. O provador, ele é decisivo para compra. É decisivo para você comprar um produto. Então você consegue saber, se legal. Eu consigo ver, por exemplo, que 35% das pessoas que saem do provador vão até o caixa. Opa, o caixa está cumprindo o papel dele de converter venda, né? E realmente o caixa, o provador, ele tem esse papel e faz isso, só que nenhuma loja sabe qual que é o papel do provador. Então tem decisões de lojas que eles decidem aumentar a quantidade de provadores ou diminuir conforme esse resultado. Só que hoje, cara, praticamente nenhuma loja tem essa visão. A única loja que tem é um cliente nosso, que é a C&A. A C&A, ela tem essa informação, então a gente vê com propriedade quanto isso é importante para a tomada de decisões. E a gente percebe que as lojas, no geral, eles acabam tomando decisões de forma empírica. Então assim, eu acho que eu tenho que mudar a vitrine, eu acho que eu tenho que colocar essa seção aqui naquele lugar, aquela seção nesse lugar. E não é baseado em dados, né? Então esse é o grande problema. Então você toma a decisão de forma empírica, a chance de você errar é muito grande. Então você tem 50% de chance de acertar, né? Se der certo, deu. Se não der, errou, né? E você colocou uma cronologia de um ambiente onde estava... não tinha nenhuma informação, igual você falou, o que tinha para ser monitorado? O faturamento da loja, pouquíssimas observações ali, e você conseguiu, então, através do Flowix, tanto tirar os dados, quanto processar os dados e trazer uma inteligência mais prática para a pessoa. Agora, até esse gancho que eu queria colocar. Então, os dados, eles aumentaram a quantidade de dados. Agora, você tem dados para poder trabalhar. E o quanto que essa relação de dados impacta, ou eu ter mais dados, eu processar mais dados, tirar a inteligência, quanto que isso impacta na parte produtiva de uma loja hoje? Acho que é até importante a gente contextualizar o que é o dado, né? Então, assim, o dado é um número qualquer. Tipo assim, 53 é um dado. Aí, o dado, para virar informação, você precisa de mais coisas. Então, assim, beleza. Esse podcast tem 53 minutos. Informação. Já é. Uma informação, beleza. Só que a partir da informação, você tem que gerar conhecimento. Aí você fala assim, olha, 70% dos espectadores assistem o podcast até o minuto 12, por exemplo. Você tem um conhecimento. Então, dado, informação, conhecimento, que vai levar uma decisão. Então, assim, a decisão é o quê? Eu vou colocar pautas que façam as pessoas assistirem mais do que 12 minutos, por exemplo. Sim. É uma decisão e o valor é o aumento da audiência. Então, assim, o caminho do dado é esse. Dados, o tempo todo a gente produz dados. Então, muita gente relaciona dados com TI. Dados, só TI que gera dados. Não, cara, dado é gerado o tempo todo. Aqui, por exemplo, a gente está gerando inúmeros dados. Sim. E o que o Flowix faz e até a solução de vocês faz também? Você transforma dados em informação. Então, que com a informação vai gerar conhecimento, que com o conhecimento você vai tomar decisões que vão gerar valor. Porque se o seu produto e o meu produto não gerar valor, vira custo e eles cancelam. É natural, né? Então, essa que é a jornada do dado. Então, é muito importante, e até na era da inteligência artificial, né, que eu falo muito que o dado, ele é o oxigênio da IA. Se você não tem dado, cara, não vai ter IA que vai te ajudar. Você tem que ter dado para IA te ajudar. Não vai ter base para ela trabalhar. Não tem. O que ela vai fazer? Ela não vai fazer o quê? Então, assim, e hoje muitas empresas, elas têm um problema muito perigoso, que foi não ter feito o dever de casa na era da transformação digital. Que a transformação digital, né, que foi um termo que nasceu lá em 2011 pelo MIT, já era aplicado muito antes disso por várias empresas, mas depois disso começou a ser pauta de tudo quanto é evento que tinha na época. Se eu voltar lá para 2013, 2014, cara, de cada 5 eventos, 6 era de transformação digital. E muitas empresas, mesmo assim, não fizeram o trabalho de transformação digital. Não começaram a estruturar os dados, definir bem processos, para que você chegue na era da IA e já tem essa parte estruturada para você só, cara, você pluga o modelo, já faz o e já estava contando faz tempo que ia chegar esse momento, né? Isso, então assim, e hoje a gente vê ainda muitas empresas que não têm esse trabalho de casa feito.
E agora, com a inteligência artificial, vai mudar de patamar, né? As empresas que não fizerem isso, não é uma questão de elas vão ser menos competitivas, elas não vão existir mais. Sim. Então, o papel do dado é muito importante. Então, dado, processo, aí você consegue colocar uma inteligência artificial, logicamente, com pessoas, né? Então, isso é fundamental para que você consiga evoluir. E, assim, no Flux, por exemplo, a gente fez isso, a gente pegou os dados que já tem na loja, então numa loja, em qualquer espaço físico, tem muitos dados sendo gerados o tempo todo. Então eu sei que as pessoas estão transitando entre a loja, elas estão passando em frente à loja e não entrando. Então, por exemplo, eu consigo trazer indicador, por exemplo, eu consigo identificar se aquela loja, por exemplo, ela está num ponto bom ou não. Primeira coisa. Porque às vezes, cara, passa pouquíssima gente na frente da loja, como é que eu vou cobrar nem sendo vista. Como é que eu vou cobrar do meu gerente que venda mais se a loja está no ponto ruim? Beleza. Vamos pôr um segundo cenário. A loja passa muita gente na frente, mas pouca gente entra. Opa, minha loja é pouco atrativa. A vitrine tá ruim. Vitrine tá ruim, ou a porta da loja não tá um ambiente aconchegante a ponto de chamar a atenção das pessoas para entrar. Então, outro problema. Beleza, então tem muito fluxo na frente, tá entrando bastante gente na minha loja, mas não tô vendendo. Aí pode ser problema de mix de produto, de equipe mal treinada, enfim. Então a gente começa a transformar aquele monte de dados que as câmeras gravam o tempo todo e não serve para nada, em informação, conhecimento, que gera conhecimento, que vai gerar decisão, que vai ajudar você a melhorar o faturamento da loja, a rentabilidade da sua loja, ou melhorar a experiência do seu cliente. Então essa que é a premissa que o Flux traz para as lojas físicas, né, e também para eventos, enfim, a gente não é restrito apenas a varejo. Então a gente está começando a olhar para outras vertentes, que é, por exemplo, eventos é o mesmo cenário. Você gasta às vezes lá R$500 mil para montar um estande numa grande feira, você não tem ideia de quantas pessoas viram sua marca lá, quantas pessoas passaram em frente ao seu estande, quantas pessoas entraram no seu estande, qual que é o perfil das pessoas que se interessaram pelo que você estava expondo lá, e quantas você converteu de fato em leads para depois com a sua equipe trabalhar, né? Então, aí você não tem um retorno do investimento. Só que assim, ano mesmo que vem assim, você vai estar lá, será? Você nem sabe. Você não sabe. Aí você vai medir só pelas vendas, porque não se trata apenas de venda. Só se eu vender muito na feira anterior que eu vou participar no ano seguinte? Não, porque às vezes é questão de marca, posicionamento de marca, que é tão importante quanto, de relacionamento, de parcerias comerciais que você gera. Às vezes isso não é mensurável na última linha, mas é importante também, né? Então o Flux vem para ajudar nisso, dar essa visibilidade para lojas físicas, eventos, como que tá. Transformar dado em resultado. Até o nosso slogan hoje está sendo esse. Que sim, tá todo mundo de saco cheio de dashboard, né? Dashboard, indicador e tal. Cara, acho que a empresa hoje que nasce, ela tem que focar assim, cara, eu preciso entregar a solução, o resultado. Não é mais ferramenta. Já passou a era do SaaS, né? Que o SaaS era muito isso. Você entrega um monte de ferramenta lá, você vai... Até estava conversando com uma pessoa que a gente está conversando para oferecer o Flux, e a gente falou sobre... Ele falou assim, cara, hoje eu tenho 120 sistemas, eu não sei o que eu uso, o que eu não uso, que valor que cada um entrega. Então, assim, tá muito assim. Então, essa época já passou. Tá poluído, né, também. Já passou. Então, hoje, se você tá montando uma empresa, um produto, um software para vender ferramenta, tem que repensar. Você tem que entregar o negócio pronto, você tem que entregar o problema resolvido do cliente. E até... a sua remuneração tem que ser com base nisso. Então, né? Isso que eu gostei de você explicou. Então, beleza, a gente sai do dado, informação, conhecimento e gera o valor que é o resultado. Então, o FlowX vai pegar do dado, joga para o resultado. Nesse meio do caminho tem ser humano. Não tem muito. Tem que arder para algum lado. Porque se você gera o dado e toma a decisão ali, no caso, que o que deve ser feito... O monitoramento disso também vai acusar quem é quem. Vai acusar, por exemplo, os ofensores, quem que está degradando aqui, quem não está vendendo, quem não está colaborando e tal. E como que isso é implementado? Isso daí é um grande desafio para a gente que trabalha com tecnologia. Eu me vejo também nisso, né? De você ter a informação, chegar à tomada de decisão e o valor que lá vai ser o recebido mesmo, tem um mecanismo ser humano no meio do caminho. É importante... O que eu vejo muito que acontece? Muitas vezes as pessoas não percebem o quanto estão perdendo, né? Então, se não percebem o quanto estão perdendo, isso não dói.
Então, eles não dão importância para isso. Nunca eles vão priorizar um projeto que eles não estão vendo, que eles estão perdendo. Então você começa pelo desperdício. Pela dor. Olha o Acho que problema qualquer aqui. coisa tem que começar pela dor. Cara, o que eu vou resolver com o meu produto, né? Eu vou fazer você ganhar mais ou vou fazer você economizar? É muito o produto de vocês, né? Então, cara, eu faço você reduzir seu custo. Eu vou fazer você reduzir possibilidades de perdas por uma máquina quebrar ou por a sua câmara fria não estar performando da forma correta e a temperatura do produto, às vezes, danificar o produto, estragar o produto, enfim. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Eu faço uma conta assim, olha, se passa em frente 50 pessoas em frente à sua loja e não entram, e o seu ticket médio de R$100, vamos colocar. Cara, você tá quanto perdendo... você perdeu? Você faz 50 vezes 100, 5 mil reais você tá perdendo de dinheiro. Se você faz essas pessoas entrarem, lógico, você não vai ter a taxa de conversão de 100%, mas que você consiga converter 10%, entendeu? Se 500 pessoas que entram na sua loja você converte, então você converte 5 de 500 pessoas. Sim. Aí 5 vezes 100, R$500. Então, essa conta ninguém faz. E faz muito assim, eu não tô vendendo como eu gostaria, mas não sabe por quê, não sabe se o problema é equipe, se é produto, se é localização da loja, se é a vitrine que não é atrativa, se é vendedor de mau humor, que a gente mede isso também, a gente mede o humor do vendedor, porque isso é determinante na decisão de compra também. Enfim, então tem várias métricas que a gente analisa para ajudar o lojista a tomar a decisão certa, né? Só que, lógico, tem que ter alguém fazendo isso. E é o que você perguntou. Então o desafio é, primeiro, mostrar a dor, porque se o dono souber da dor, entender a dor, ele vai querer resolver, porque ele vai querer ganhar mais ou vai querer gastar menos. Aí, lógico, tem que ter uma pessoa responsável por isso. Tem que ter um líder, tem que ter um responsável, cara. Né? Tem que ter alguém que vai falar assim, cara, alguém vai cuidar dessas métricas. E no nosso caso, por exemplo, a gente fomenta muito assim, que você tem que colocar os indicadores do Flux na ponta. Ou seja, por exemplo... Isso é manual, ele vai ter que preencher. Não preencher. Como você fala assim? Eu falo assim, que, por exemplo, a remuneração variável do vendedor e do gerente tem que ser atrelada ao indicador do fluxo. Ou seja, vamos colocar 2 indicadores. Atratividade da loja e conversão. Ou seja, a minha meta de conversão, vamos supor que seja 20%. Ou seja, 20% das pessoas que entram na minha loja têm que comprar alguma coisa. Se 19% comprarem, você vai ter um deflator na sua comissão. Aí doeu no bolso, é a dor, que tem a dor do dono e tem a dor do gerente. E se faz mais também é bonificado, né? Bonifica. Isso. Ou seja, entendi. Então a dor do gerente, cara, o bolso é a maior dor do gerente. Então você falar que você vai ganhar menos ou mais, vai ser o que vai motivar ele a correr atrás. Então quando você coloca esse indicador do fluxo na ponta, o resultado acontece. E a gente tem prova disso, por exemplo, um case que a gente sempre fala nas apresentações, é um case da Claro, a gente colocou o Flux em 60 lojas da Claro, em 90 dias, a gente aumentou 40% a taxa de conversão deles. Caraca. E gerou uma receita extra de R$360 mil por mês, a um custo de R$15 mil. Ou seja, deu um baita 20x. retorno. Baita retorno do investimento. Mas por quê? Não é porque o Flux foi lá e resolveu tudo sozinho, porque realmente até teve uma consultoria envolvida, a consultoria tinha essa função de trazer o resultado. Ele foi lá, né, a gente colocou as lojas nos quadrantes, olhamos o quadrante ruim, atuamos em cima dele e fomos melhorando o resultado geral. Então foi um resultado impressionante, mas porque teve pessoas que estavam envolvidas com o projeto, com essa né, de fazer esse resultado acontecer. Então no meu produto, acredito que no seu também, se você não conseguir influenciar a empresa a colocar alguém que vai olhar para isso, e não é uma vez por mês, é diariamente, tem que ter alguém. Até tem empresas às vezes que colocam fluxo e não tem equipe para ficar acompanhando. Então a gente indica um consultor nosso para poder fazer esse trabalho, porque senão vai virar custo e eles vão cancelar. Isso é fato. Porque se não conseguimos provar o retorno do investimento, cara, vira custo e... Então, até o mecanismo que você faz é sistematicamente você evidencia a dor dele, o prejuízo que ele está tendo, dado a situação inicial. Então, como se fosse os primeiros momentos ali, você observa isso, joga isso no ventilador, né, para poder tomar as decisões. Para motivar o cara a investir no projeto, né, dar atenção, né, para o projeto. Né? Ver que vale ali, né, a pena. E depois você cria o gancho com um responsável ali que vai liderar toda essa dinâmica
para poder controlar e mexer no bolso para poder fazer o resultado. Eu ia perguntar, você já até respondeu, vocês têm então consultores para poder fazer essa ponte, quando o cliente muitas vezes ele não tem, porque a gente está até falando agora, tecnologia nova. O cliente ele não está preparado para ter um COI, ter um analista de dados lá e um computador para ele poder passar demandas, né? Então a gente não tem que ter, de alguma forma, o que oferecer, né? Sim. Até assim, nesse caso da Claro, por exemplo, a gente começou com um consultor, que aí fez um contrato de consultoria com essa empresa, e foi só o consultor. Só que como ele conseguiu um resultado muito rápido, aí a empresa falou, opa, peraí, eu vou investir mais nisso. Hoje eles têm uma central de inteligência, que eles olham os dados do Flux, olham as câmeras, e eles, investiram, eles criaram uma equipe que fica com isso. Então, não é mais... eles já perceberam o valor daquilo. Então, é um cliente, cara, que... Cara, não tem que me preocupar. Tá no processo. Ele já tá... Então, assim, se eu conseguir fazer todos os meus clientes a entrarem nesse processo, esse é o grande desafio. Uhum. Mas se eu consigo fazer isso, cara, o meu LTV vai para as nuvens, né? Eu não tenho mais problema de cancelamento. Porque a percepção de valor do fluxo é clara e o retorno é muito claro também, né? E aí a gente tem esses consultores e até a gente também está desenvolvendo uma IA que vai fazer esse trabalho também, de gerar recomendação pronta para o cliente. Hoje a nossa IA, ela responde perguntas. Só que às vezes a gente vê lojistas que não sabem nem o que perguntar. Então não adianta. Então eu preciso ir além, eu preciso fazer a minha IA, ela gerar recomendação. Aí a gente até brinca ser ativa, né? Ela não pode ser passiva de receber e dar a indicação, ela já até a gente tá brincando assim, que a gente vai criar uma nova função do varejo. Uma nova função a gente vai fazer acontecer. Uma nova cadeira ali. Uma nova função do varejo, né? Então até é legal que vai registrar aqui nesse momento. É o Severino da IA. O que é o Severino da IA, cara? É o cara que vai receber a recomendação e vai fazer. Aí vai falar assim, troca essa vitrine que não tá dando certo. Ele vai ter que ir lá e resolver. Cara, fala pro vendedor sair da porta da loja que ele tá obstruindo a entrada dos clientes. Fala pro gerente sair de trás do balcão e ir pro salão de venda porque a conversão dele tá ruim, não vai bater a meta dele. Ou seja, então vai ter uma IA falando pra esse Severino, entre aspas, o que ele precisa fazer pra loja performar melhor, de forma ativa. Então, lógico, isso é um processo que exige tempo, né? Porque a gente precisa primeiro ter dados, um grande volume de dados para treinar esse modelo, para poder construir essas recomendações de forma ativa, mas é um dos objetivos do Flux, porque aí eu resolvo mais um problema de ter essa pessoa que vai olhar, que vai ter que olhar o Flux diariamente, vai ter que fazer conexão com as lojas para falar o que elas têm que fazer, então a gente vai resolver mais esse problema. E você direciona como? Você faz o entregável através de aplicativo, notificação, push? WhatsApp. Cara, WhatsApp. Hoje é WhatsApp. WhatsApp. Hoje não tem jeito, cara. Tudo que for sistema, se não tiver um front no WhatsApp, cara, é questão de tempo para ter. Tem que ter. Então, assim, a gente tem hoje os painéis lá com os dashboards, com o nosso agente de IA lá que você conversa com ele. Mas, cara, o cliente, ele tá no WhatsApp. O gerente da loja vai estar no WhatsApp. O vendedor vai estar no WhatsApp. Então, você tem que se comunicar por lá. E a tendência do futuro é que todos os sistemas tenham uma interface no WhatsApp, né? Então, a gente tem que seguir esse caminho. Então, os alertas. Hoje o Flux, para ele emitir alertas de fila. O sistema identificou fila, manda o alerta, WhatsApp. Ele resumo diário, manda por WhatsApp. Porque o cara não tem que lembrar, vou ter que entrar no sistema, qual que é o meu login, qual que é a minha senha, como é que eu acesso o sistema mesmo? Nossa, aí vai ter que entrar no sistema, vai ter que olhar o dashboard, vai ter que interpretar o dashboard. Então não, cara, a gente já manda hoje um resumo no WhatsApp. Todo dia de manhã ele recebe um resumo do dia anterior falando, olha, as suas lojas aí somaram um fluxo de 1.500 pessoas, foi 5% maior que o mesmo dia da semana anterior, o dia de ontem foi 5% maior que antes de ontem. Você teve uma atratividade de 10% nas suas lojas, que foi maior do que a semana retrasada. O ranking das lojas com maior taxa de conversão são essas. Então, ele recebe isso prontinho no WhatsApp dele, todo dia. Então, ele, com base naquilo, ele já sabe o que fazer, muitas vezes. Então, a tendência é essa, cara. Isso que é legal. Então, ele já... você conseguiu amarrar de forma que até o momento presente da nossa sociedade, que é o WhatsApp, está presente. Você nem pensa... Eu até ia perguntar isso. Nas próximas evoluções, até em
como você já passou pelo mercado aí desde 2000 e... Desde a linha de escada. Desde a linha de você escada. Já veio lá atrás. E agora a gente está nesse momento, o acreditar no WhatsApp é pela ferramenta já inserida na sociedade ou tem alguma coisa a mais assim que você vê? Cara, até um ponto que é importante, assim, que as empresas que vão sobreviver no futuro vão ser duas empresas. Empresas que tenham dados e empresas que tenham capilaridade. E o WhatsApp tem capilaridade. Todo brasileiro tem WhatsApp, sem exceção, praticamente. Então, cara, você está conectado no Brasil inteiro pelo WhatsApp. Então, o valor do WhatsApp não é ferramenta. A ferramenta é uma ferramenta, ok, simples. Manda mensagem, recebe mensagem, cria grupo, tal. Não tem muita tecnologia. Tem tecnologia, mas não tem muito diferencial, vamos falar assim. Coisa, nossa, que surpreendente que o WhatsApp é. Não, mas tem gente. Quantas ferramentas que tentaram fazer algo parecido com o WhatsApp, mas não deram certo? Assim como várias redes sociais surgiram para concorrer com o Facebook. Sim. E não deram certo porque não tinha gente. Então, assim, o grande valor do WhatsApp hoje é que ele está em todo lugar. As pessoas se falam pelo WhatsApp e não ligam mais, não mandam SMS, e acabou isso. É tudo WhatsApp. E se você tentar ficar sem o WhatsApp um dia, você não consegue. Então, isso é verdade. Então, hoje o WhatsApp domina, até que ele cobra o que ele quer. Tá bem inserido, né, na sociedade já, até que ele vai cobrar, ele vai mudar o sistema de cobrança dele. E assim, cara, a gente vai ter que engolir, não tem o que fazer. Não tem como falar assim, não, eu vou banir o WhatsApp, não vou usar mais o WhatsApp na minha empresa. Cara, impossível, cara. Então, a forma de se comunicar é o WhatsApp, hoje. Pode ser que amanhã mude, mas hoje é o WhatsApp, então a gente tem que estar lá, né? Tanto quem vende, tanto quem alertas, relatórios, acho que tudo tem que ser pelo WhatsApp hoje. Boa. É isso. O WhatsApp tá bem inserido mesmo. E, cara, agora eu até vou levando agora pro final e eu queria até fazer uma viagem aqui na maionese aqui, mas que eu acho que a gente que tá inserido na tecnologia, a forma como a gente pensa no futuro, às vezes, já é bem mais estruturada. A gente consegue ter uma assertividade maior, porque já vivenciou bastante coisa, né? Então, hoje, nesse cenário que eu vejo, assim, principalmente dos dados, todo mundo fala, os dados é o novo petróleo, mas a gente tem que saber utilizar e sempre modelar os dados para que sejam interpretados, eles não sejam só números soltos, aleatórios. Como que você vê esse próximo futuro ainda, dentro da nossa juventude e de energia de trabalho das startups, para o trabalho dos dados? Como que você acha que vai ser inserido e como que é a dependência do mercado com os dados? Não, dados é o que eu falei lá atrás, o dado ele continua tendo uma relevância muito grande, cada vez mais, ainda mais com a inteligência artificial, porque o dado precisa a inteligência artificial precisa do dado para poder gerar valor, né? Então, assim, a importância de você ter dados estruturados é mais importante do que nunca. Se era uma questão de diferencial, agora é uma questão de sobrevivência, né? Então, isso nunca vai se perder, né? E assim, a questão é muito mais relacionada à inteligência artificial, porque dado é óbvio que vai todo mundo precisar dos dados, mas como você vai usar esses dados para gerar um diferencial competitivo é o que vai determinar, né, o futuro, né? E com a inteligência artificial no contexto democrática, né, onde todo mundo tem acesso a modelos de inteligência artificial super poderosos, isso tornou a possibilidade de você ter novas startups com diferenciais super relevantes em relação a grandes empresas tradicionais. É o que a gente vê o tempo todo surgindo startups aí que usam, né, a inteligência artificial para poder criar, né, um produto, para poder validar ele no mercado e fazer funcionalidades que grandes empresas não conseguem fazer. Então, tanto é que grandes bancos eles têm muito medo das fintechs, porque as fintechs são muito rápidas, elas nascem, crescem e dominam de uma forma muito acelerada, né? E com a inteligência artificial isso aumenta muito mais o poder das startups, né? Desde que haja né, faça tudo com o planejamento correto. Até a IA ajuda nisso hoje, porque a IA vai poder te ajudar a raciocinar como deve ser o produto. Então, assim, né, do zero. É muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Você não precisa bater cabeça
Lógico, você vai errar ainda muita coisa, mas a chance de você errar é muito menor agora com a inteligência artificial. E se você tiver dados, se você tiver disciplina, né, que acho que é muito importante para uma startup ter disciplina, saber onde quer chegar, ter muito bem definido o que quer construir, e com o apoio da IA, ela consegue acelerar de uma forma muito rápida, né? Então a gente vê grandes empresas, até que hoje a disputa nos Estados Unidos é o primeiro unicórnio de uma só pessoa. Olha só como a IA potencializa as empresas, né? Então imagina, antigamente você precisaria ter muitos funcionários, até era uma métrica que as pessoas se orgulhavam, né? Cara, eu tenho 200 funcionários. Eu mesmo, como Before, a gente teve já 120, quase 130 funcionários numa época. O orgulho. Orgulho, nossa. E hoje já essa métrica não faz sentido, né? Então, hoje a métrica é outra. Até quem fala muito isso foi na mentoria do Guilherme Junqueira, ele fala muito isso. Cara, hoje a variável eles chamam de RPE, né? Que é receita por colaborador. É uma métrica super interessante. E quanto menos funcionário você tem, quanto maior a receita por colaborador, melhor é a sua empresa, mais eficiente é. E você só consegue fazer isso com inteligência artificial. Você pode até tentar fazer sem, só que, cara, vai ter uma empresa que vai nascer depois da sua, vai cobrar muito mais barato que a sua e vai pegar todos os seus clientes uma hora ou outra. Então, sim. Então não tem opção. Mas dados continua sendo essencial cada vez mais, e a consciência do uso dos dados também, porque empresas que não tiverem um bom uso dos dados, elas não vão sobreviver os próximos 5 anos, que promete uma grande transformação da nossa sociedade como um todo. Massa, e eu pensando aqui com o Fluix, você hoje está focado em lojas ou para eventos, mas agora você vê também nesse próximo futuro aí de seu mesmo, ampliar para outros cenários, para outros segmentos? É porque assim, o Fluix ele usa uma vertente que é a visão computacional, né? A visão computacional é a visão da realidade, né? Então isso nunca vai morrer, né? Que a gente sempre vai estar, né? Vai ter a vida real, apesar da vida virtual ter tomado cada vez mais espaço, né? Principalmente entre os jovens, a gente vai ter sempre a nossa realidade. E a visão computacional ela tem muitas dores a resolver. Então, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal do Coco Bambu. Eles estão com uma necessidade lá, por exemplo, que eles querem saber, por exemplo, se o prato que a cozinha entrega está dentro do padrão do cardápio. Então, sim, uma câmera que vai ler o prato, vai tirar uma foto do prato e vai falar, luzinha vermelha, luzinha verde. É isso. Então, sim, demandas como essa, aí tem outra demanda lá, eu quero saber, por exemplo, já de um outro segmento, eu quero saber quantas pessoas estão sentadas nessa mesa e quanto tempo elas ficam sentadas na mesa. Sentadas à mesa, né? Enfim, então você consegue saber essas informações para cruzar com o pedido, para saber se, beleza, tantos pagantes versus tantas pessoas naquela mesa. Então você consegue cruzar isso e evitar desperdício, ou às vezes alguém que não pagou a conta, enfim. Então você consegue... Aí tem uma outra demanda também que foi da Bacio de Latte, que falou assim, eu queria ver uma câmera que eu conseguisse identificar as cubas vazias do sorvete. Olha. Porque cada minuto de cubo vazio é prejuízo que eu tenho. Então, dentro dessa vertente de visão computacional, tem muitas oportunidades. Na indústria, será que o cara está usando equipamento correto? Será que o cara está numa área proibida, que não deveria estar? Eu tenho uma que eu vejo assim que me atrapalha demais, é a parte de trânsito, cara. Eu fico pensando, por que não tem isso? As câmeras já estão lá, por que não tá vendo? Ó, não tem ninguém na rua, deixa tal. Verde. Deixa verde, deixa outra, passa outra, coordena, né? Isso. De forma mais ágil, porque isso é uma coisa que influencia no nosso tempo. No caso da segurança, de você não bater, de você também não ficar parado à toa, economia de combustível. No caso, tem muita coisa boa, né? Porque a gente tá sempre em movimento. Mas eu não vi ainda pessoas fazendo ainda, né? Mas tem uma amplia... Tudo dá para aplicar praticamente, né? Então supermercado também. Combate a perdas é um outro segmento super interessante para você identificar movimento suspeito. De roubo, né? De roubo, por exemplo. Enfim, então assim, a visão computacional tem muita aplicação no mundo real, né? Então é essa ali que a gente entende que é o caminho do Fluix no futuro. Então só dentro da parte do nosso escopo mesmo de varejo, cara, tem muita oportunidade. Eu posso coletar muito mais dados das pessoas.
de forma anônima, sempre respeitando a LGPD, que é sempre bom deixar bem claro isso, que os dados são anonimizados na entrada, então não tenho como, nem por engenharia reversa, identificar alguém pelos dados que o Flux gera, né? Mas o ponto é a gente conseguir mais informações do perfil das pessoas, por exemplo. A gente já consegue saber, por exemplo, das pessoas que entraram na minha loja, tantas pessoas estão de boné, tantas pessoas estão segurando sacola, as sacolas são da marca XYZ, a pessoa está de chinelo, sapato, de vestido, de roupa social, de roupa casual. Então, olha o quanto de informação que a gente pode trazer para conseguir gerar ainda mais valor para o negócio. Porque se eu sei o perfil do cliente com esse nível de detalhe, nossa, você eu consigo proporcionar experiências muito melhores para ele. Eu consigo deixar produtos muito mais alinhados ao que ele precisa. Até um case muito simples que foi da Cacau Show, que a gente colocou o Flux na loja deles lá do Shopping Higienópolis, em São Paulo, e lá eles tinham a percepção que o fluxo da loja era mais de mulheres. Eles tinham isso na cabeça. Aí a gente colocou lá, não, o fluxo é mais masculino. Em porcentagem, quanto, assim, mais? E aí, o que eles fizeram? Era 60 e poucos % masculino. Aí, o que eles fizeram? Pô, se o público é masculino, o que o homem vai fazer na Cacau Show, geralmente? Comprar presente. Comprar presente. Aí, o que eles fizeram? Eles trocaram uma gôndola lá que tinha bombons lá para presentes. Eles aumentaram 12% a venda daqueles itens que tinham o ticket médio maior do que o que estava lá. Olha aí. Então, conheceu o ICP. Conheceu melhor o cliente, proporcionou uma melhor experiência e aumentou a rentabilidade da loja. Então, assim, é isso. É cada vez mais aprofundar na visão computacional, entendendo o perfil, o comportamento do cliente para ajudar o cara a ter mais rentabilidade e vender mais, né? É isso. Excelente, com certeza. Então, é justamente o que a gente fala aqui, que os dados, ele tem essa capacidade, né, de transformar. Então, ó, aprendendo aqui com o Marcelo, os dados, transformar em informação, transforma em conhecimento, e você vai e ataca e traz o resultado, que é o mais importante. Então, é para isso que a gente está aqui também, debater sobre esses pontos. Hoje o podcast, o que os dados mostram, foi com o Marcelo Zuccarelli, meu primo, um prazerzão, muito legal trocar essa ideia. E é isso, dá um tchau aí pra galera. Valeu, pessoal. Espero ter contribuído com alguma coisa aí pra vocês. Sucesso. Tem alguma mensagem, uma frase de impacto do Marcelo? Cara, de improviso, pra deixar? Cara. Vamos lá. Cara, assim, em relação a empreendimento, acho que empreender, né, vamos falar assim, sim. Acho que eu recomendo todos a ter ambição. Massa. Então, realmente... o Brasil está precisando de pessoas ambiciosas. E ambição não é ganância. Ambição é você realmente explorar o seu potencial máximo. E esse potencial ele é do tamanho do lugar que você quer ir. Então, cara, sejam ambiciosos, busquem os sonhos mais altos, que vocês com vontade e determinação, vocês vão chegar lá. Cedo ou tarde, vocês chegam lá. É isso aí. Excelente. Valeu. Valeu, obrigado. Abraço. Obrigado, Marcelo. Show de bola. Demais. Parou de gravar.